Olá, pessoal. Eu sou o professor Anderson Gomes Vieira e hoje iremos estudar um pouco a respeito de conservação do momento linear e colisões. Na mecânica clássica, nós temos as leis de conservação. Podemos citar como, por exemplo, o momento linear e o momento angular, onde ambas são grandezas vetoriais. Além delas duas, podemos citar também a conservação da energia, que se trata de uma grandeza escalar. O que é interessante de estudar as leis de conservação na mecânica clássica é que elas servem de atalho para solucionar alguns problemas dos quais as leis de Newton não são capazes de resolver. Um outro ponto interessante de sua aplicação é que ela se estende dentro da física moderna e na mecânica quântica. Bom, o momento linear de uma partícula ele é determinado como o produto da massa vezes a velocidade, onde o P é o momento linear de uma partícula, m é a massa da partícula, v é a velocidade, certo? E outro ponto interessante que podemos relacionar com a segunda lei de Newton. Sabemos que a segunda lei de Newton é escrita como produto da massa vezes a aceleração, onde a aceleração é a taxa de variação da velocidade pelo tempo, onde m é um valor constante. Né? Isso é uma massa da partícula, que é um valor constante. Como é uma grandeza constante, eu posso escrever o valor de m multiplicando com v, onde massa vezes velocidade é o momento linear que foi definido anteriormente. Dessa forma, eu posso escrever uma expressão para força em termos do momento linear. E isso é válido apenas para referenciais inerciais, onde as leis de Newton são válidas. A conservação do momento. Vamos considerar, então, esses dois astronautas que estão em um sistema isolado, ou seja, não há a participação de forças externas, a ausência de forças externas, e aqui eu tenho uma transferência de momento do astronauta A, do astronauta A sobre o astronauta B. O astronauta A aplica uma força em B e B aplica uma força em A. Okay? Ambos estão transferindo o momento. Né? O valor do momento é o mesmo, porém em sentidos opostos. Isso é uma situação clara onde a terceira lei de Newton está sendo aplicada, está atuando. Então, a partir da terceira lei de Newton, eu posso escrever uma expressão do momento em termos da força para o astronauta A e para o astronauta B. Então, eu escrevo uma expressão que a soma dos momentos ela é igual a zero. Ou seja, significa que a soma dos momentos, o momento total, ele é constante. O momento linear é a soma dos momentos. Se eu considerar um desses astronautas como uma partícula livre, significa que a variação do momento ela é igual a zero. Ou seja, isso leva exatamente a uma lei de conservação, que é a lei de conservação do momento linear. Então, a partir daí, eu posso enunciar que o momento linear total de uma corpo-partícula é conservado quando a força total sobre ela é zero. Okay? Então, vamos ver exatamente uma aplicação da conservação do momento linear em uma colisão totalmente inelástica. A colisão totalmente inelástica ela é definida que após a colisão, os objetos eles permanecem unidos e há uma conservação do momento. Então, vamos considerar um objeto, uma partícula A e uma partícula B, se locomovendo na mesma direção, porém em sentidos opostos, e chega a um determinado ponto que essas partículas irão se colidir, e após a colisão elas permanecerão unidas, se locomovendo com a velocidade final do conjunto. Temos outros tipos de colisões, como por exemplo a colisão elástica e a colisão inelástica, que serão colisões para estudar futuramente em outras aulas. Então, considerando duas partículas, uma partícula M1 e M2, ambas que se locomovem com velocidades V1 e V2 respectivamente, elas irão se colidir em um determinado ponto e irão permanecer unidas pelo fato de ser uma colisão inelástica e com a velocidade final V. Okay? Então, eu tenho duas situações. Eu tenho uma situação antes da colisão e uma situação logo após a colisão. Levo também em consideração que não há atuação de forças externas. As forças externas que atuam no meu sistema é igual a zero, então um sistema isolado. Então, devido a isso, eu posso escrever duas expressões usando o momento linear. Eu tenho a situação antes da colisão, que vai ser a soma dos momentos do bloco para a partícula M1 e para mais a partícula M2, e logo após a soma
das massas, né? O sistema está um conjunto, M1, M2 e uma velocidade final conjunto. Então, a partir daí, eu posso aplicar conservação do momento linear, que o momento antes é igual ao momento depois, e igualo as duas expressões. Tendo isso, então, M1 mais M1V1 mais M2V2 é igual a M1, M2 vezes V. Bom, para determinar o valor da velocidade final do conjunto, basta isolar o valor de V. Isolando o valor de V, eu chego exatamente nessa expressão que me dá a média ponderada das velocidades, onde a ponderação é feita pelas massas. A partir daí, eu posso analisar um caso particular, onde eu vou levar em consideração que eu tenho uma dessas partículas que estão paradas. Eu vou considerar que a partícula M2 está parada. Se ela M2 está parada, significa que o valor da sua velocidade é igual a zero, ou seja, esse termo não passa mais a existir na expressão. Sendo escrito, então, da seguinte maneira, M1V1 sobre M1 mais M2, significa dizer que o alvo passa a ser M2. A partícula M1 vai se colidir com M2, que está parado. Então, a partir disso, eu posso analisar um caso limite, onde M1 é muito menor que M2. Se eu dividir o numerador e o denominador por M2, na seguinte expressão, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar M1 sobre M2, V1, sobre 1, porque fica M2 por M2, a divisão, mais M1 sobre M2. Como M1 sobre M2 é muito pequeno, esse termo ele pode ser desprezado porque ele é muito menor que 1. Então, a partir daí, eu posso escrever, então, que V é igual a M1, M2 vezes V1. Bom, mas eu fico com esse termo M1 sobre M2. Como M1 é muito menor que M2, significaria que esse termo poderia se anular, porém eu não tenho como comparar esse valor com outra massa. Então, a expressão fica escrita dessa maneira, significa que a velocidade final do conjunto é muito menor que a velocidade do projétil. Então, temos alguns exemplos de colisões. Temos aqui o famoso pêndulo de Newton, que é um experimento clássico que serve para analisar exatamente a ideia de conservação do momento linear. Temos aqui um jogo de sinuca, podemos ver exemplo de colisões entre as bolas de bilhar, né? Temos aqui também em colisões, né, em batidas de carro, né? E o que é interessante nessa animação é exatamente esses balões saindo aqui do bagageiro desse carro, né? O que significa, o que os balões permanecem, né, nesse formato, né? Exatamente aí pelas colisões entre as partículas, os átomos, as partículas que compõem o gás, compõem esse balão, né? E é devido a isso que ele mantém esse formato. Bom, então, finalizando essa parte do conteúdo, tem uma simulação computacional exatamente dessa parte de colisões que nós falamos durante a aula, que pode ser acessada livremente, gratuitamente no FET, Colorado, que é um laboratório de colisões, onde será analisado exatamente, tem uma simulação que analisa exatamente esse ponto da aula que nós trabalhamos, né, onde aqui nós podemos variar o valor das massas, das partículas, determinar a posição que elas se encontram, determinar a velocidade através do vetor e determinar, por fim, o momento entre elas, né? Então, tem alguns pontos aqui que eu posso estar analisando, vou deixar depois como exercício para vocês, enviar por e-mail. Então, a conclusão do conteúdo. As condições que determinam que o momento total de um sistema de partículas seja constante, ou seja, conservado. Vimos como usar a conservação do momento para solucionar problemas em que dois corpos se chocam, e como analisar o que acontece no importante caso de uma colisão inelástica. É isso. Temos um mapa mental da aula, um mapa conceitual que mostra exatamente como foi formado o pensamento, o raciocínio. Definimos o momento, vimos que o momento se conserva e que é uma grandeza vetorial. Vimos a situação que acontece depois da colisão, os corpos permanecem unidos, há uma colisão totalmente inelástica, ou seja, há uma conservação do momento. Então, aqui, para a próxima aula, nós veremos as colisões elásticas dimensionais, e a bibliografia utilizada foi o Halliday. Então, até um próximo encontro. Aqui está meu e-mail para qualquer dúvida posterior. Até mais.